A vez do amor chegou em... E aí, galera, bora de Favela Talks? Desde o movimento Black Rio, nos anos de 1970, o funk e o hip hop se tornaram as principais expressões culturais dos jovens periféricos no Rio de Janeiro. Nesse papo, o compositor de funk, Praga Caneta de Ouro, o rapper e empreendedor social Dudu de Morro Agudo e o antropólogo Denis Novaes, um dos idealizadores do Favela Sounds, conversam sobre a importância desses movimentos para a juventude periférica. Entenda como o rap e o funk podem ser grandes aliados em processos de educação, inclusão produtiva, participação e engajamento social. Favela Sounds é realizado pela Um Nome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de Turismo do DF, Governo do Distrito Federal e Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio do Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sounds 2021, a vez do amor. Pega daí, Denis! A vez do amor chegou em... Apresentando a nossa mesa hoje, que é apresentada pelo Labora Edu, Laboratório de Educação do Oi Futuro. É a nossa mesa que é intitulada Do Charme aos 150 BPM, o funk e o hip hop nas periferias cariocas. Desde o movimento Black Rio, nos anos 70, o funk e o hip hop se tornaram as principais expressões culturais dos jovens periféricos no Rio de Janeiro. Nessa mesa, convidamos o compositor de funk Praga Caneta de Ouro, o rapper e empreendedor social Dudu de Morro Agudo e eu, Denis Novaes, para conversar sobre a importância desses movimentos para a juventude periférica. Então, apresentando vocês brevemente, né? O Dudu de Morro Agudo é rapper e mestre em Cultura e Territorialidade pela Universidade Federal Fluminense, doutorando agora também, né, Dudu? Parabéns também pelo trabalho. E autor do livro Enraizados, Díbitos Locais, de 2011. O Dudu também é fundador do movimento Enraizados, ONG voltada para a inclusão social. O Praga, Caneta de Ouro, é compositor, poeta e escritor. Autor de funks clássicos como Vida Bandida, Visão de Cria e 10 Mandamentos, sua produção artística reflete sobre a vida nas favelas cariocas em meio a um cotidiano violento. Me apresentando também, meu nome é Denis Novaes, eu sou músico e antropólogo, doutor em antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ, e há 7 anos tenho pesquisado o funk carioca nas favelas do Rio de Janeiro, especialmente aí as técnicas de produção e circulação musical. Então, queria começar agradecendo imensamente a participação de vocês dois. Dudu, muito obrigado pela participação. Praga, enfim, é uma honra ter vocês aqui, além de dois ídolos que eu admiro muito os trabalhos, também amigos, assim, pessoas muito queridas. Então é uma honra ter vocês aqui no festival com a gente. Eu que agradeço, irmãozão. E bom, vou para jogar logo a bola para vocês. Já vou partir para a primeira pergunta. E que é o seguinte, mais uma coisa para a gente ir pensando em conjunto, né? E o funk e o hip hop, assim, sem dúvida, são os movimentos musicais mais populares entre a juventude das favelas e das periferias hoje, né? E os dois gêneros têm como marca principal esse pertencimento periférico e favelado, como uma forma de contestação social, mas também é uma forma de geração de emprego e de oportunidade para muitos jovens artistas, né? E eu queria saber, assim, como vocês veem a importância desses gêneros musicais para a juventude das favelas e periferias do Rio de Janeiro, que vocês dois são cariocas, né? Mas, enfim, também de outras cidades do país. Eu acho que, se o Dudu quiser começar aí respondendo. Legal. Então, cara, eu primeiro agradecer, né, esse convite de estar aqui dividindo, trocando essa ideia contigo, Denis, e com Praga. Tipo, porra, para mim também é uma honra, sabe? É um sonho realizado poder trocar essa ideia com vocês.
E eu gosto de falar do funk e do hip hop, assim, a partir de uma experiência muito pessoal, saca? O que foi importante na minha vida, assim. Eu tenho um amigo muito próximo aqui, que se chama Átomo, que também é rapper, é poeta. Ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele fala, cara, tipo, pra gente que nasceu aqui em Morro Agudo, que tá aqui, era difícil você se ver enquanto artista, porque quando outros garotos de classe média estavam querendo criar banda de rock, o cara tinha que comprar um violão, uma bateria, tinha que uma série de coisas, e a gente não tinha condição de fazer isso, né? Então, o rap chega na minha vida e na vida de vários amigos da minha geração como uma forma que a gente encontrou como uma válvula de escape. Assim. A gente precisava se expressar e a gente conseguia se expressar sem gastar, né? Sem ter uma condição financeira abastada. A gente não precisava ter grana, né? A gente, às vezes, conseguia um beat gringo e durante um ano, né, alguns meses, todo mundo fazia o rap naquele mesmo beat, então letras diferentes, a gente conseguia criar melodia diferente, mas instrumental era aquele mesmo instrumental ali. E como eu também vim do funk, né, eu começo fazendo funk, eu lembro da época do Volt Mix, que era a mesma onda, todo mundo cantava com Volt Mix, né, mano? E tu via que era uma variedade de melodias que a gente criava em cima do mesmo beat ali, do mesmo instrumental. E aí eu fui, o tempo foi passando, né, na minha vida e tal, e eu continuei trabalhando com adolescente, né, cara, com a molecada que está começando a se desenvolver ainda na adolescência ali. E eu vejo que por mais que a gente tenha hoje mais recursos, né, a vontade de iniciar no rap continua sendo a mesma coisa, sabe? Assim, a molecada de classe média está chegando muito pesado no rap agora, mas tu vê que a molecada de periferia também continua chegando no mesmo patamar ali, porque você não precisa de muito para estar fazendo rap ali. O que manda mais é a sua vivência, isso que eu acredito, né, cara? Então, assim, quando você coloca sua letra, sua poesia numa música, não importa muito o estúdio que você tem, a condição que você tem. O que importa ali é a sua vivência, a sua criatividade na hora de compor. Então, eu acredito que o hip hop, o rap mais especificamente, né, da cultura hip hop e o funk de uma forma geral, eles continuam sendo muito importantes para os jovens de periferia, porque eles continuam sendo uma possibilidade, assim, uma ferramenta que, se o cara quiser se sentir à vontade, ele pode fazer. E pode fazer, inclusive, não para seguir uma carreira artística, né? Existe essa possibilidade, mas como uma forma de se expressar mesmo. Assim. Eu trabalho agora num projeto chamado Rap Lab, né? Um laboratório de rap, onde eu falo para os caras o seguinte, mano, aqui não é para a gente achar o novo Emicida, né? O novo Mano Brown. Legal se a gente encontrar, se as pessoas se descobrirem, mas é mais como uma forma de você entender que você, em qualquer momento, você pode sentar, está pensando alguma coisa, pode se expressar através da sua letra de rap. Como um cara que quer jogar futebol, ele joga futebol, às vezes, não para ser o atleta, o cara, o próximo Pelé, mas como uma forma também de sociabilidade, né, de estar junto com outras pessoas. Então, eu chego no Enraizados hoje e vejo um monte de moleque aqui junto, se reunindo, trocando ideia sobre alguma coisa que está acontecendo no Brasil hoje, ou na comunidade, e os caras se juntam e fazem um rap, mano, tá ligado? Tipo assim, eu vou ouvir, eu falo, mano, que viagem, que bagulho louco, mano, como é que vocês fizeram? Não, a gente fez aqui no corre rapidinho, juntou todo mundo, e grava rapidinho, joga na rede rapidinho ali. Então, é isso, cara, eu acredito que essa forma de se expressar, ela vai continuar por muito tempo sendo uma ferramenta importante para o jovem de periferia, tá ligado? Eu tenho muita convicção disso. Perfeito, perfeito, Dudu. Tem uma coisa que o Milton Santos fala, geógrafo Milton Santos, grande intelectual que o Brasil já produziu, que ele falava que esses novos gêneros musicais ali, né, como o hip hop e o funk, ele chamava de uma revanche da cultura popular
dessa que vem do povo mesmo, né, que está na rua. É uma revanche da cultura popular contra a cultura de massas, né? Porque a cultura de massa dessa indústria cultural da grande mídia tende a sufocar as outras vozes, né? E aí o que o funk e o hip hop trazem muito também é essa revanche, como você falou, com poucos recursos, né? O moleque que tá, ou a mina que tá na favela ou na periferia, consegue fazer, enfim, sua voz, suas reflexões ecoarem aí por espaços muito mais amplos. E aí eu vi um pouco do também, como é para ele, como ele vê a importância desses gêneros musicais aí para a favela e para a periferia. Ele que é um ícone aí de grandes clássicos do funk carioca. E, enfim. Então, rapaziada, primeiramente aí, boa tarde, com Deus, valeu, tamo junto. Pô, é uma satisfação, para mim é uma honra, sabe que eu gosto de falar pra caralho. Toda oportunidade tem de falar, principalmente falar de pessoas iguais a vocês, né? São pessoas mentes pensantes, são pessoas que edificam muito, é muito bom essa troca. Cara, eu vejo, cara, isso na vida dos jovens de periferia, o funk, o hip hop, ele surge muito naturalmente, né? Porque é o gênero musical mais próximo, é a que o jovem se identifica mais e às vezes pelo ouvido ele acaba se chegando e se tornando uma voz também. Então a importância para mim do funk, do rap nas periferias principalmente é emprego, a geração de emprego, autoestima, porque foge a perspectiva normal, que é normal, de que o cara tem que nascer, crescer ali, estudar o básico para ele poder ter um emprego. E um emprego que ele vai ganhar pouco e vai se aposentar fazendo uma coisa que ele talvez não goste, por da necessidade de trabalhar. Quando o rap, o funk, até mesmo o esporte, através do futebol, que é o esporte mais popular, ele passa a ter uma outra perspectiva de vida. Não, pô, eu posso crescer, eu posso comprar uma casa legal, eu posso comprar um carro, uma moto legal, eu posso ter o meu cordão, sem precisar fazer nada errado. Eu posso ter isso com o meu talento, com o meu dom. E aí gera uma cadeia produtiva muito, muito, muito enriquecedora, né, cara? Se, por exemplo, quando você pensa num baile de gaiola aí, como um difusor ali, um lugar onde você vai escoar a sua produção, e ali tem algumas coisas ali que são tem, mas se você for para pensar, ali tem um barraqueiro, ali turbina o cabeleireiro, turbina a loja de roupa, turbina todos os serviços ali da comunidade, ele passa a girar mais em torno do baile. E para ter o baile tem que ter a atração, tem que ter o funk, tem que ter o rap. Hoje está muito linkado, né, uma coisa com a outra. Tu vê que os MCs de funk estão migrando pro trap e os MCs de trap também estão cantando funk, estão sempre chamando funk nas participações. No último Poesia Acústica. A próxima pergunta, essa inclusive era a próxima pergunta que eu ia fazer. Ah, eu já tô na rajada, né? Não, vamos deixar para a próxima então. É mais ou menos isso. Eu vejo como uma perspectiva, não só como uma geração de emprego, mas como uma geração de perspectiva, de autoestima, entendeu? Que o cara posso ser um artista de funk, eu posso fazer uma turnê na Europa, eu posso lançar música no Spotify e ser ouvido nos Estados Unidos, tá ligado? É muito foda isso. Eu acho que a música ela tá trazendo isso para os jovens de uma forma muito positiva. É isso. Vou pegar o Denis, pegar um gancho disso que o Praga falou, que eu achei muito interessante, essa onda de rodas culturais, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, que misturou tudo mesmo, assim, misturou tudo. Então, tem uma onda de slam muito grande, que tu vê que a maioria dos caras que estão cantando rap estão participando do slam enquanto poetas, e a galera gerou um circuito, então a molecada passa a frequentar alguns locais. Antigamente todo mundo ia para o centro, né, cara? Vai ter o quê? Onde? Vai ser na Lapa, e todo mundo vai para lá. Hoje em dia tem um circuito, por exemplo, na Baixada Fluminense. Então tem roda cultural acontecendo em Caxias. Então a molecada da Baixada se desloca para Caxias para curtir aquela roda cultural lá, onde ela é produzida pelos artistas ali, produtores locais, que é isso que o Praga falou. E ali, meu irmão, gera
tem o cara da barraca ali, tal, tal, e é tudo... Quando tu vai ouvir o som que tá rolando ali, é tudo som local, da galera que tá produzindo ali localmente, chega no DJ lá, o DJ é local, e para mim isso é um grande fenômeno, assim, quando a molecada começou a fazer a É, batalha de Morreba, terça-feira botar 400, 500 moleques numa praça em Morro Agudo que não tinha nada, então de repente tu vê uma multidão de gente chegando ali para consumir uma cultura que é da comunidade, e, pô, isso é um é uma fenômeno. revolução, é uma revolução. E eu acho, e essa realmente era a segunda pergunta que eu tinha preparado aqui para vocês. Acho que vocês vão ter muita coisa para pensar aí. Porque por muito tempo, assim, acho que principalmente nos anos 90 e anos 2000, se falava muito do funk e do hip hop como se fossem dois movimentos culturais muito distintos e como se houvesse inclusive alguma rixa entre os dois, né? Enfim, mas a gente sabe que tanto o funk quanto o hip hop no Brasil tem uma origem comum, né? Que se deu ali pelo movimento Black Rio, nos bailes black nos anos 70. E eu acho muito interessante ver hoje, depois de, poxa, 50 anos do Black Rio, essa aproximação cada vez maior entre artistas do funk e do hip hop. A gente vê muitas parcerias aí acontecendo o tempo todo entre MCs e DJs dos dois gêneros. A gente vê o trap, por exemplo, crescendo. Eu acho que é algo que juntou os dois estilos também. E eu queria ouvir vocês justamente sobre essas novas dinâmicas aí, tanto do slam quanto do funk, do trap, do rap. Como vocês percebem essas reaproximações que estão acontecendo agora? Como eu falei, eu trabalho com juventude, né, cara? Assim, com a molecada adolescente, pré-adolescente, que vem entrando para a juventude agora. E, e eu percebi o quanto que a juventude renova, assim. Eu sou um cara dos anos 90 ali, comecei a, né, fazer rap nos anos 90, então era aquele boom bap mais arrastado, aquela parte. Assim, eu começo antes, eu começo no funk, e aí o funk é muito criminalizado no Rio de Janeiro, né? Começa a sair das páginas culturais e ir para a página policiais, e aí minha mãe começa a me proibir de ir para baile funk e tal. E aí eu dizia que eu. E aí as pessoas começam a separar mesmo, falar assim, não, mano, rap, hip hop é hip hop, o funk é funk. E, e eu fui muito nessa onda de falar, pô, apesar de continuar ouvindo funk, eu acabei produzindo mais rap e tal. E não tinha esse conhecimento, né? Porque eu, pelo menos na minha juventude, parecia que eu estava inventando a roda, sabe? Eu comecei a produzir para dizer que era daquele ponto em diante, assim. Eu não olhava muito para trás. E aí tu vai ganhando mais experiência, tu começa a tentar entender a história, né? Como que se deu isso tudo. E aí, ouvindo alguns amigos mais experientes, você vai começando a ver, começando a entender a origem da música preta, né? E a origem da música preta mundial e a origem da música preta brasileira, e você começa a perceber que vem tudo do mesmo lugar, entende? É tudo parente, muito próximo. E por mais apegado que a gente seja a um tipo dentro do rap, por exemplo, para mim só existia um tipo de rap, né? E aí eu fui dar uma oficina uma vez, aí um moleque me perguntou, ô tio, vai ser boom bap ou trap? Eu falei, mano, primeira vez que eu ouvi falar trap na minha vida, eu falei, agora a gente vai trocar de lugar, você vai me explicar o que é boom bap, o que é trap, né, mano? Para depois eu te dizer. Ele me explicou, eu falei, não, vai ser boom bap. E muitos colegas da minha geração implicaram muito com trap, implicam ainda, né, muito com trap e tal. E eu falo o seguinte, meu irmão, a juventude, ela vem para romper, né, tá ligado? Vem para criar coisa nova. Então, por mais que a gente tenha um apego muito grande, o funk mesmo, cara, olha como que o funk foi se transformando nesse tempo todo, né? Eu conseguia perceber muito mais a transformação do funk, olhando de fora, né, como eu não estava ali produzindo o tempo todo, do que do próprio rap, que eu estava ali dentro produzindo a mesma coisa durante muito tempo. Então, olhando para essa juventude, eu consegui, inclusive, me renovar, sabe? Então, assim, no meu último disco, eu canto, eu tenho um funk, tem trap, tem uma série de coisas, mas continua sendo o Dudu, sabe? Continua sendo as ideias do Dudu e tal, porque é música. Comecei a entender
depois de muito tempo, comecei a entender tanto o rap quanto o funk como música, né? Uma música que a gente produz na periferia a partir de uma ótica muito particular e tal, mas uma música que transita no mundo todo. Então, eu estava conversando com um maluco que conheci lá de Londres, que ele participou de uma atividade com a gente. Graças à pandemia, a gente conseguiu fazer uma live com o Mohamed Aya lá de Londres, até pelo Oi também, pelo Oi Futuro. E ele falando, cara, tipo, agora tem o drill, o grime, uma série de outras coisas que eu falava, mano, mas me explica então. Eu quero aprender sobre isso. Eu tenho uma filha de 21 anos que está me ensinando uma série de coisas. E nesse meio tempo, está em alta também o slam, né? Os slams de poesia, as rodas culturais, isso tudo. E quando tu chega numa roda cultural hoje, você encontra tudo, irmão. Uma roda cultural, você vem numa roda cultural em Morro Agudo, você encontra tudo. É cara grafitando, o maluco cantando rap, o DJ tocando funk desde os anos 90 até o funk de hoje, o cara fazendo poesia, a mina fazendo poesia. Então, meio que a gente está entendendo que é tudo uma coisa só. E a juventude, assim, essa geração que eu vejo, meio que se desligou dos preconceitos da minha geração e falou, irmão, é tudo nosso, é o passinho, a tatuagem, é muita coisa que na minha geração era muito separado. Eu vejo que agora está tudo muito, muito junto. Assim. Você não consegue mais saber onde começa um, termina outro. Né? Tá tudo muito ali embolado. Cara, perfeito, Dudu. Tá exato, exatamente assim. E como pesquisador, acompanhar como as coisas têm se misturado dessa forma. Você não sabe mais o que é um MC de punk e um de trap. Sabe? E isso está sendo incrível. Inclusive, aproveitando também, o Praga, eu trouxe essa pergunta, já sabendo dos seus trânsitos, Dudu, nos seus últimos discos, né, do seu som, e do Praga, das parcerias mais recentes que ele tem lançado. Eu queria, inclusive, amigo, que você falasse sobre isso também, porque você tem feito também esse movimento, né, Praga? Eu sei que você sempre teve uma influência muito grande do rap, né, nas suas letras, na sua forma de escrever, mas você tem hoje em dia, nos seus últimos lançamentos, procurado também transitar aí por esses novos estilos, né? Então, queria que você falasse um pouco também sobre isso aí. Então, mano, eu vejo isso muito assim. O que acontece? O rap, o hip hop, ele era meio que uma filosofia. Ele é uma filosofia. Ele são 4 elementos. Não é só a cultura como um todo, não é só a música. A música é uma parte dela, né? Então tinha muito essa questão moral, essa questão filosófica de que, pô, não, o rap é compromisso, o rap, você não pode ter proceder, você tem que ter uma história, você tem que ter, tá ligado? É meio que o funk já nunca teve muito isso, se ligou? O funk já é uma parada mais visceral mesmo, nasce ali no beco e é tamborzão na mão, na palma da mão, a música vão surgindo assim. E aí tem música de todo tipo. Então, a filosofia realmente não condizia, né? Era uma coisa que, pô, o funk prega uma parada que o rap não curte, o rap não é tão assim. A galera dos anos 90 que eu convivi muito, porque quando eu comecei na música, na verdade, eu comecei no rap. Eu frequentei muita Lapa, eu frequentei muita essa parada. Eu andava com os caras do rap, do Neguinho que não se cala, Cão pra trás, a rapaziada ali da Penha ali, tinha uma galera, tinha um clã ali, o bonde do Osmar, a rapaziada era uma rapaziada que era mais assim, então eu aprendi muito com eles, tá ligado? E a minha visão de funk teve muita influência nas letras, na parte musical. E hoje a gente se desprendeu desses rótulos, porque na verdade há um só. Hoje a música periférica, o rap, o funk, ele é mais parecido com a favela, tá ligado? Ele é meio que mistura, tem a parte consciente, tem uma parte meio anarquista, já tem uma parte de... todas essas tribos estão se dando muito. Até a galera dos barbeiros, tá ligado? Já tá se tornando tudo uma coisa muito, muito, tá ligado? É tipo uma experiência, mano, tá ligado? De favela. Então hoje a gente está produzindo o Baile do Mão-Li na Penha, no Container, que é um lugar super badalado, é um lugar super... tipo, toca funk, toca samba, e estão abrindo espaço pro rap também, tá ligado? Meio que essa junção tá proporcionando isso, a gente fazer uma parada tudo bom, que é rap raiz,
tocar numa casa popular que só toca funk e samba, mano, tá ligado? Vai ter baile do Papatinho. Tá tendo, tipo assim, os caras estão contratando xamã, orochi, para tocar em casas que antes era impensável você ver. Você tinha que fazer uma festa de rap para você contratar um artista do rap. Hoje você consegue contratar. Os artistas do rap estão circulando no mesmo lugar do funk e do samba, tá ligado? Eu acho que isso consagra o rap meio que como uma música que tá surgindo da favela visceral também, tá ligado? É a mesma coisa, tipo assim, a gente não conhece a nova geração do samba. O pagode, ele tomou a cena e o samba ficou aquela coisa mais hierárquica, né? Aquela coisa do, tem, tipo, o cara da antiga tem que tirar o chapéu pro fulano, tirar o chapéu pro ciclano e tal, né? Tinha o falecido Beto Sem Braço, Valdir de Oliveira, Monarco, esses caras eles reinam. Não existe uma nova geração do samba tão forte assim, igual daquele movimento que surgiu o samba. Hoje a gente está vendo que o funk proibidão está indo pelo mesmo caminho. Não está tendo uma nova geração do funk proibidão. Quem é do proibidão está partindo para o trap. Quem está vindo no proibidão agora está indo para o trap direto, que é o Pose, é o Cabelinho. Esses caras, eles estão tipo, eu acho isso muito foda, mano. Eu sempre quis que isso acontecesse, tá ligado? Eu trabalhei um pouco para isso acontecer também. Então me sinto realizado vendo isso acontecer, mano. É isso mesmo, tamo juntão e marcha. Cara, trabalhou mesmo. Eu que acompanho o seu trabalho, quando eu vejo tudo isso que está acontecendo, né? E eu penso, cara, chegou a hora do Praga, né? Tipo assim, toda uma aproximação que você sempre fez na tua carreira como compositor, né? Agora parece que o momento, tudo teve uma comunhão. Chegou o momento tão esperado. Exatamente. Bom, gente, então, partindo já assim, na verdade, para a nossa pergunta final, eu queria falar sobre esse outro lado, né? De toda essa potência que a gente vem conversando até agora, né? Que a gente sabe que essa mesma juventude criativa que movimenta esses gêneros musicais tão potentes também é a principal vítima da perseguição policial e do encarceramento em massa, e a gente sabe disso. Acho que vocês também, como artistas, tematizam isso de diversas formas nos seus trabalhos. E a gente sabe, enfim, que isso é parte do racismo estrutural na sociedade brasileira, e com frequência a gente vê MCs e DJs até hoje, né, depois de 40 anos, a gente sabe que, poxa, mesmo que a primeira música brasileira a atingir 1 bilhão de visualizações no YouTube tenha sido um funk, e aí a gente vê a potência disso também como indústria fonográfica, movimentação de renda, geração de emprego. A gente vê que MCs e DJs continuam sendo presos, perseguidos pela polícia, pelo sistema penal, etc. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, antes da gente encerrar a nossa conversa. E também, se possível, né, o que vocês acham que pode ser feito nos mais diversas frentes para que a gente reverta a situação numa luta aí contra esse sistema brutal também, né? E aí eu acho que talvez o Praga pode falar primeiro, porque o Dudu começou das outras, se vocês concordarem. Homem de boa. Se quiser deixar aí o Dudu, eu gosto de ouvir. Deixa o Dudu falar aí, pode deixar, não tem, sem problema. Então vai lá, Dudu. Cara, eu acho que, pegando também um pouco do link do que o Praga falou, eu sou cria desse hip hop militante, né, cara? Assim, eu lembro que quando eu comecei no hip hop, o sonho de todo mundo não era nem ir pra gringa, era ir pra São Paulo, tá ligado? Era ir conhecer o Capão Redondo, conhecer ali a galeria do rock, que é do rap, né, no centro ali. E eu lembro que um amigo lá de São Paulo, ele deu para todo mundo um brinde, deu um boné, uma camisa, e para mim ele deu uma pasta cheia de papel velho, cara, tá ligado? Era documentos e tal, que eram os documentos que depois eu iria criar o Enraizado, sabe? Assim, que era como que você fazia uma posse, como que você organizava uma instituição. Então o hip hop tinha muito dessa coisa ideológica mesmo ali, tá ligado? De se organizar e tal. Eu venho muito dessa geração. E eu encontrei na minha trajetória, depois de ter criado Enraizados e tal, muitas pessoas do movimento negro que diziam para mim, porra, cara, vocês do hip hop são muito foda, que vocês conseguiram fazer o que a gente não conseguiu fazer.
esse nível de organização que vocês têm e tal. E depois de muito tempo, eu fui... e um amigo que até ele já faleceu, que ele falava para mim, Dudu, estuda, mano. Estuda, tá ligado? Não dê... Eu gosto de rap. Não, faz rap, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Faz rap e estuda, tá ligado? Que você vai entender como é que esse mundo funciona. E aí, cara, eu tô com 42 anos, velho. Eu sempre lutei contra o racismo, contra uma série de paradas e tal, mas durante muito tempo, para mim, o racismo era algo individual, sacou? Tipo assim, uma pessoa fazia contra a outra. O cara não gosta de preto, o cara xingava o outro de macaco, e para mim o racismo, ele se dava nessa dimensão. E quando eu começo a entender o racismo estrutural, irmão, tá ligado? Eu falei, cara, ou eu fico louco e desanimado e desisto, tá ligado? Ou eu começo a tentar achar a raiz disso e como é que a gente luta contra esse sistema. Porque durante muito tempo eu achei que a culpa era minha, sacou? Tá ligado? Tipo assim, porra, igual a gente fala, porra, mas a gente não vira, a nossa... a gente tenta fazer uma empresa, uma coisa qualquer, o negócio não anda e tal. E quando a gente entende que existe todo um sistema que trava, mano, tá ligado? Trava. Não é que você não é capaz, é que não dá para fazer mesmo. E aí um ou outro que consegue fazer isso, ele é pego como exemplo, só que é um extraordinário, na verdade. Né? Não é o ser ordinário que serve como exemplo para todo mundo. Então, o que a gente vê acontecendo hoje, quase que diariamente, mas às vezes acontece com alguns caras como o Renan da Penha, quando o Renan da Penha é preso e você fica, porra, todo mundo se mobiliza e tal. Irmão, isso acontece todo dia, porque existe um sistema para exterminar preto. A grande verdade é essa. E o mais triste de tudo, para mim, que eu venho percebendo, que o movimento que eu durante muito tempo parei dessa onda de número, tá ligado? Querer fazer coisa para muita gente e no final ter um relatório que eu tive, sei lá, 5, 20 mil pessoas passando pela realidade. Mas entender que se a gente consegue pegar uma e consegue fazer esse moleque entender que não adianta ele ter 1 milhão de views, que hoje é isso, o moleque quer fazer música, ele quer colocar no YouTube, quer ter 1 milhão de views. E ele não sabe nem como é que tira esse dinheiro, não sabe nem quanto ele ganha com 1 milhão de views, não sabe como é que tira esse dinheiro do Google, sabe qual é? Ele não sabe disso. Então, para mim, eu falei, cara, não importa muito esse 1 milhão de views, o que importa para você é ter o conhecimento para você tomar as rédeas da sua vida, você entender como é que esse mundo funciona, tá ligado? E parar de... Porque, assim, o que eu vejo muito hoje na música que a gente faz, e eu não gosto de fazer isso, é criar uma falsa ilusão, tá ligado? Na molecada. De que, porra, que todo mundo vai conseguir, que todo mundo vai ser o Praga citou o Xamã, todo mundo vai ser o Xamã que escreve qualquer coisa na rede social e bomba, mano. É muito view, isso é muito poder, tá ligado? E se você tem muito poder e você não sabe o que você vai fazer com esse poder, você está dando poder pro outro, saca? Então você acaba sendo uma massa de manobra nisso tudo. Então eu prefiro hoje fazer, mesmo que seja em um por um, sacou? Que a molecada, que essa molecada preta de periferia, e aí a gente já falou que já não importa tanto se é do rap, se é do funk, mas a gente vê como uma molecada preta de favela, eles tomem as rédeas de sua vida, sacou? Eles entendam como é que todo esse sistema funciona e eles comecem a formar outras pessoas, porque aí eu acho que é uma das formas da gente bater o racismo na base da estrutura, porque a gente combate o racismo com conhecimento, tá ligado? A gente tem muito moleque preto hoje que não sabe nem que é preto, tá ligado? Sabe qual é? Não sabe nem o que significa ser preto, tá ligado? Não entende que quando... uma coisa que eu ensino muito aqui para os meninos enraizados é essa questão de que as pessoas chamam de colorismo, tá ligado? Mas essa questão do quanto a tua pele for mais escura, mano, mais alvo você é, sabe? E isso não quer dizer que você está comprando... Tem moleque branco no enraizado. Não quer dizer que eu estou comprando uma briga que eu não gosto do menor branco. Não, mas eu quero que ele entenda, mano, que ele tem que lutar contra o racismo. Porque mesmo que ele não se considere racista, ele é um dos caras mais beneficiados
pelo sistema racista que a gente tem, tá ligado? Mesmo ele não querendo, ele é beneficiado. Sabe? Então, quando a gente consegue fazer com que pretos e brancos entendam isso, e se for pretos e brancos de periferia, tá ligado? A gente entender que o quanto antes esse moleque sair da escola, abandonar o estudo com uma ilusão de que vai bombar em tal parada, se ele não bombar, que nem todo mundo vai bombar no lance, ele está meio que definindo o futuro dele, tá ligado? Que ele tem um espaço guardado para ele num serviço subalterno, tá ligado? Vai carregar pilha, ele vai fazer uma série de coisas. E eu acredito que no hip hop, por exemplo, mano, eu nunca fiz sucesso na minha vida, sucesso de fama na minha vida, tá ligado? Nunca fiz isso na minha vida. Sabe? O meu clipe que tem mais view tem 20 mil views. Sabe? Só que eu já fiz turnê pela Europa, mano, tá ligado? Eu toquei no Rock in Rio. Ninguém entendeu como que acontece isso, tá ligado? Eu falo, é um outro tipo de trampo, mano. Sabe qual é? É você entendendo quanto vale o teu trabalho, você entendendo quem você é, entendendo que o teu nome chega a um certo ponto que ali vira uma marca. E ninguém negocia meu nome. Quem negocia meu nome sou eu. E o que eu ganho é suficiente para eu viver. Tá ligado? Então, se a molecada começa a entender isso, eles vão entender que eles conseguem ganhar dinheiro com funk, eles conseguem ganhar dinheiro com rap, eles conseguem ganhar dinheiro com tudo, se eles entenderem como é que funciona todo esse sistema. Se eles entenderem que a sociedade, sem falar de uma forma, sem ser dramático e fantasioso, mas a sociedade brasileira é racista, mano. É racista. E a sociedade, e a gente tem que aprender a combater isso, primeiro conviver com isso e combater isso. Então, assim, a gente não pode, para terminar, que eu estou falando demais, que eu gosto de falar disso, mas a gente não pode ficar o tempo todo só resistindo, tá ligado? Só resistindo. A gente tem que avançar, irmão. Avançar é contra-ataque, não é só dar porrada, mas também é fazer alianças, é convencer as pessoas que não existe só o ser preto, existe o ser branco também, mano, tá ligado? Botar o moleque a pensar, mano, e você? Tu é branco, e aí? Pensa sobre isso. Os privilégios que tu tem só por ter a pele clara, velho, tá ligado? Os privilégios que você tem Cara, é muita viagem. Outro dia um amigo estava contando de uma pessoa, um mendigo estava contando para ele falando sobre racismo. Ele me contou o seguinte, ele falou, mano, ser mendigo preto é muito ruim, porque eu, branco, eu consigo ir no shopping, no banheiro do shopping, tá ligado? O mendigo preto não consegue. Então são coisas que são muito simples, tá ligado? Se você consegue perceber daí que o racismo está em todos os espaços da sociedade. E no funk não seria diferente, porque a maioria de nós, mano, são pretos, tá ligado? E aí tu vê, quem tá se destacando hoje na cena é uma galera branca, mano, que tá ganhando dinheiro pra caralho. Não sei se vocês já repararam isso. Uma galera branca se destacando na cena e comprando um avião, velho, tá ligado? Viajando pra gringa, montando empresa em gringa e tal, e uma molecada preta não consegue avançar, tá ligado? Isso tem a ver com racismo, tem a ver com racismo estrutural. E a galera não consegue avançar porque nem entende como é que essa porra funciona. Eu fui entender isso depois de velho, mano. Depois de mais de 35 anos de idade, tá ligado? E eu me culpei durante minha vida inteira porque eu não era capaz, tá ligado? Isso é muito louco. Eu não sei qual é a resposta à saída disso tudo, como é que rompe com isso tudo. Mas eu acho que uma das formas de romper é essa. A primeira coisa, mano, é manter o moleque na escola. Mantém na escola, meu parceiro. Tem que garantir que esse moleque vai ficar na escola. Não tem essa de, porra, terminei primeiro grau, terminei segundo grau, terminei o estudo. Porque aquilo ali é importante para ele. Isso aí, ele sendo MC, ele querendo ser médico, querendo ser qualquer coisa na vida dele. Porque isso aí garante que ele vai poder disputar lá na frente, tá ligado? A gente vai dar trabalho por boy, tá ligado? A gente tem que ter pessoas pretas vindas de periferia ocupando vários cargos, vários espaços nesse sistema para a gente ir enfraquecendo essa estrutura racista. Gente, foi mal, falei pra caramba, mas é para tentar a coisa fazer sentido. Pelo contrário, Dudu, assim, enfim, absolutamente perfeito. Então, meus irmãos, eu tô aqui aprendendo quietinho, eu gosto de ouvir, mano, é bom. É melhor ouvir que falar. Eu prefiro mais ouvir do que falar, mas eu gosto de falar também.
Cara, o que que acontece? Eu penso, mano, de que eu acho que a nossa guerra, ela é muito mais de classe do que de raça. Só que nós temos a herança pobre, é uma questão étnica, né? Se você vê como se desenhou a escravatura e a abolição da escravatura no Brasil, você vai entender como vai se remontar isso no futuro, isso no presente que a gente vive, tá ligado? Então, a gente precisa romper com alguns sistemas para a gente poder conseguir mudar o racismo na estrutura. Por que você não muda o racismo com o processo? Não muda, senão já tinha mudado, mano. Tá ligado? A gente não consegue mudar o racismo com o processo, a gente não consegue mudar o racismo só com música. A gente tem que partir para o campo da ação. E aí é onde que o bicho pega. Porque, como você estava falando, o estopim da conversa era sobre a questão da criminalização da música. A criminalização da música é uma questão cultural, racial e social, tá ligado? Porque ninguém vai aceitar, mano, um preto que vem da favela fica milionário com música, tá ligado? Olha a resistência que a gente tá tendo para aceitar o Pose como artista, mano. O Pose está sendo visto como artista agora, ele já tem uns anos de carreira já, não começou na música agora, ele estourou agora. Olha quantas coisas ele, tipo assim, mano, ameaçado de morte o tempo todo, até de ser pego saindo de favela aí, ser vendido pro miliciano, que o miliciano tava pagando 300 mil pela cabeça dele, entendeu? Então, pra você ver a dificuldade que tem de aceitar o Pose como artista. O Renan da Penha como artista. Quando o Renan foi indicado ao Grammy Latino, com a música lá, junto com o Nego do Borel, ele tava preso, mano. A equipe dele foi receber o prêmio Multishow de música, porque ele estava preso, tá ligado? Só que quando você acha que isso é um problema do Renan, nunca vai mudar. Porque, o Renan, mas o Renan faz um funk do mal, o Renan, ele toca lá para traficante, e o fulano de tal que é bom, porque o fulano de tal só toca para playboy, mano. Entendeu? Então, não, mano, ele é DJ, ele toca onde contratar ele, se tá contratando ele na favela, tem que tocar, foda-se, entendeu? Entendeu? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, come menos. Desde que ele pague os impostos dele, desde que ele paga, né, faça tudo dentro da lei, não importa para quem ele está tocando. Ele está vendendo o produto dele. Se fosse assim, eu tinha que fechar a Lacoste, porque o traficante usa, ele vai lá comprar, e aí a Lacoste vai deixar de vender porque ele é bandido. Não existe isso, mano. Isso é coisa de maluco. Entendeu? Então, a questão do racismo estrutural é a mesma coisa. A gente nunca vai conseguir avançar na questão do preconceito enquanto o preconceito estiver dentro da gente, mano. Porque nós temos nossos preconceitos também, tá ligado? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em um MC branco fazer sucesso, mano. Tá ligado? Se ele fez o público, o público é soberano, mano. A gente faz música para vender. Se o público consome, não tem jeito. A gente vai debater, vai chegar a lugar nenhum, porque o público consome. Foi o público que elegeu Racionais como a melhor banda de rap, né? Para mim, é atemporal, mas durante muito tempo eles foram o número 1 do mercado. Para mim, é até hoje. Entendeu? Foi o público que elegeu, não é só o meu gosto. Eu gosto de muita coisa que muita gente não gosta, mano. Se eu boto facção central numa festa, alguém quer me bater. Se eu boto um sabotagem, eu quero me bater. Não gosta, mano. O pessoal não curte, é um gosto meu. Quem curte rap, curte facção central, curte sabotagem, curte. Mas quem não curte, quem curte o rap modinha, vai curtir só o que tá estourado. Vai querer escutar Pose, Felipe Ret, Xamã, Orochi, poesia acústica. Ligado? Tem muita gente que não quer ir na raiz. Eu também não julgo. A gente é mais velho, né, mano? A gente pegou essa época. A galera que não pegou, de repente, não se identifica, tá ligado? Já tem uma outra onda, uma outra rapaziada. E a gente que trabalha com a música, assim, muito nessa questão de produção, a gente lida com todas as idades. A gente lida com o cara que é mais antigo que nós, o cara que está da nossa geração, as pessoas mais novas também. A gente também tem que tentar entender um pouco a mente deles. É a mesma coisa do funk 150 BPM. Pô, o funk 150, eu detesto o funk 150 BPM, eu não ouço. Mas o público curte, mano, abraçou, fazer o quê? Eu tenho que entender, mano. É uma nova geração, é uma outra pegada, entendeu? Tem um funk 150, 170. Então, eu acho que a questão do racismo estrutural, ele tá não só no funk, na música, mas ele tá no sistema como tudo, né? A gente tem que se unir das mãos para a gente poder conseguir avançar, como o Dudu falou. Então, é a mesma coisa a questão da criminalização. Uma coisa eu acho absurdo, mano. Você vai pegar um edital para você fazer um evento pelo governo do estado, você lida diretamente com a Secretaria de Segurança. Você não
como se é dividido em departamento, certo? Tem a secretaria, segurança, cultura. Se a gente é da parte da cultura, nós temos que lidar com a secretaria de cultura. Nós lidamos diretamente com a secretaria de segurança. A gente tem que ir lá no batalhão pedir para poder ter o evento, nada opor, entendeu? E às vezes uma coisa que, tipo, eles encaram, eles colocaram ali. Eu não vejo ninguém do samba aí fazer isso. Eu não vejo ninguém do pagode, ninguém do rock, tá ligado? Entendeu? Então, acho que tem que começar por aí. Vamos desmembrar. Pô, se vamos fazer um evento de uma forma institucional, já começa aí. Qual é o departamento institucional que eu pertenço? Cultura? Eu não tenho que falar com a Secretaria de Segurança, eu não tenho que falar com a polícia, eu tenho que falar com o agente de cultura. E aí tem as questões que implicam. Sim, a gente concorda. Vai fazer uma festa numa área de risco. A polícia tem que estar ciente, show, mas a polícia não pode simplesmente, ao bel prazer, ir lá e falar, não vai ter porque eu não quero. Tá ligado? Teve até uma fala do nosso caraca, cara, no coisa lá do Rio Parada Funk, do Dr. Orlando Zarpone, que foram pedir para ele, o amigo dele queria fazer um baile no Emoções, a UPP tava lá na Rocinha já, e aí ele foi lá o cara foi lá pedir na UPP e o policial não deixou. Aí o cara ligou para ele, o dono do Emoções, o cara que faz o baile no clube lá, ligou para ele, ele foi lá falar com o policial da UPP, que era o major lá, o comandante da UPP. Aí ele chegou lá e falou assim, pô, cara, o cara tá com tudo certinho, tá com o documento, qual o problema? O que tá implicando aí? Ele tá tentando viabilizar o baile, você não tá deixando? Ele, não, porque, pô, tá cheio de fuzil aí, vai ficar uma molecada solta da Rocinha aí depois do baile. Ele falou, pô, cara, se você tá falando para mim, você como comandante da UPP, que não pode ter o baile que tá cheio de fuzil, o que você tá fazendo aqui? Então, a UPP está na Rocinha para acabar com o baile, pô. Se o tráfico está lá, você está falando para mim, você está admitindo com a sua boca que está cheio de fuzil, a UPP não vem para acabar com o tráfico, vem para acabar com o baile. Só isso, pô. Entendeu? Então, tipo, é mais ou menos por aí, cara. A gente tem que começar a entender como a gente faz para poder começar a desvincular, principalmente aí. Se nós somos a parte cultural, o nosso desenrolado começa na Secretaria de Cultura, não na Secretaria de Segurança. Entendeu? E aí eu vejo alguns artistas furando essa barreira. Hoje a gente vê, como a gente viu, aí o Dudu mesmo fazendo turnê na Europa, independente, porque para mim sucesso é outra coisa. Fama é uma coisa, sucesso é outra. Sucesso é aquilo que a gente almeja na nossa vida. Se você não almeja fama, você conseguiu o sucesso. Meu sonho é viver de música, não é ser famoso. Então, eu consegui a sua realizada, irmão. De coração. Eu só quero dar continuidade, sustentar. Mas, assim, eu nunca tive, almejei fama. Nunca quis, não quero. Não combina comigo, tá ligado? A questão agora de viver de música é uma outra parada. Então, eu acho que a galera precisa enxergar isso também. Nem todo mundo vai ser o Pelé, né, mano? Nem todo mundo joga bola vai ser o Adriano Imperador, vai ser o Ronaldinho Gaúcho. Mas tem uma galera que vive de bola muito bem, sem fama, mano. Que joga no clube tal, tem um bom salário, consegue mudar a vida da família, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, mano, eu acho que a forma de romper com isso é continuar trampando. Eu acho que a gente está no caminho. Demora-se um tempo. A mobilidade social, a queda de alguns preconceitos, isso demora-se, não é uma coisa que acontece de uma década para outra, se leva centenas de anos para a gente poder vislumbrar. Talvez nós não vejamos esse momento, talvez nossos filhos, eu espero que a minha filha veja uma coisa, viva num lugar melhor, né? Com menos preconceito, com a visão de mundo mais para frente, que já está acontecendo. Eu acho que a internet ela deu uma cauta de alforria para nós, que nós não dependemos da mídia, nós não dependemos de televisão, nós não dependemos de rádio, nós não dependemos mais de nada disso, mano. É você botar teu trampo na rua e marcha, entendeu? Alguns vão conseguir milhões de views, outros não, mas a insistência, né, leva à perfeição, leva ao êxito. Então, eu acho que é por aí, eu acho que a gente caminha, mano. Quando a gente vê aí a Anitta, independente do som dela, que eu também não curto, eu, no meu modo particular, eu não curto, eu gosto do trampo dela, mas da música eu não curto. Mas quando eu vejo a Anitta ser indicada a Grammy, fazer lançamento mundial de música, eu acho isso foda. Eu acho ela saiu de Honório Gurgel, mano, da periferia do Rio de Janeiro, da onde a bala come, foi lá pra gringa e, porra, tá tirando uma onda, independente
se ela pensa como eu ou não, mas eu acho foda. Eu acho que tem que ter mais pessoas assim. Quando eu vejo o Naldo Bene indo gravar música na gringa com os caras, quando eu vejo hoje em dia a galera do rap chegando e indo abrir empresa lá fora. E, pô, não, nós chegamos, mano. Nós estamos aí. A gente não é só Brasil, não. A gente é mundo. A gente tem condições de chegar. Eu acho isso do caralho. Eu acho que a gente está num caminho aí. Sei que nem todo mundo vai conseguir chegar nesse mesmo status de fama e dinheiro. Mas eu acho que isso abre um leque para a galera começar a trabalhar, pensar, ter esse pensamento, que é aquilo. Todo mundo que joga hoje no Flamengo sonha em ser um Pelé um dia, mano. Mas hoje o cara não conseguiu ser o Pelé, mas joga no Flamengo. Tá bom. Querendo ou não, já é uma... Tá entendendo? Eu acho que a gente tem que... O médico se inspira no melhor médico. O músico se inspira em quem tá bombando. É normal. O cara da bola se inspira quem tá bombando. Isso é normal, mano. Eu acho que a gente tá num caminho aí. Vai ser demorado, não vai ser, talvez a gente não veja, mas eu acho do caralho o que tá acontecendo, mano. Eu acho que é por aí mesmo. Vamos que vamos. É por aí. Gente, perfeito. E assim, partindo para o encerramento com muito pesar, porque acho que a gente poderia passar horas aqui nessa conversa incrível. E eu acho que, para finalizar um pouco, assim, estou muito feliz, agradecer imensamente a participação de vocês dois, Dudu e Praga, que são, enfim, como eu já disse no início, duas grandes referências que eu admiro muito. E promover esse debate aqui, como a gente está tendo, inclusive com essas reflexões como qual o lugar da cultura, da música, no combate ao racismo estrutural, né? Quais os diversos mecanismos que a gente tem na música popular, e quais são os limites também, né? Porque acho que o Dudu falou também, que é isso, não é necessariamente a música que vai resolver esses problemas, acho que vocês dois convergiram nesse ponto, mas algo que a gente tinha, quando nós idealizamos o Favela Sounds há 8 anos, enfim, há bastante tempo, o que a gente pensava era um espaço justamente que trouxesse a música das favelas e periferias, a música negra, principalmente, né, em todas as suas matrizes, e conjugasse ao mesmo tempo artistas que estão num circuito mais alternativo, né, muitas vezes, de produção e circulação, com artistas que dialogam com esse mainstream, que estão pensando em casas de milhões, de alcance, etc., e que promovesse debates como esse. Então, Denis, brigadão pelo espaço aí, cara. É muito importante. É muito legal essa troca. Eu gosto muito. Você sabe quanto eu gosto de trocar essas ideias Tu sabe que eu te chamo para tudo, né? Não, com certeza. Continua chamando. Os caras de mim, não. Oh, cara. Porra, gente, obrigado por ter essa oportunidade de a gente trocar essa ideia, a gente pensar um pouco sobre isso. E me chame mais vezes aí. Do amor.